Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ana Breis e nesse vídeo eu vou falar sobre a taxa Selic. O Banco Central acabou de manter, pela segunda vez consecutiva, a taxa Selic do Brasil em 10,50. O que isso muda na sua vida? O que isso influencia para você? Você não entende por que as pessoas, o mercado se movimenta, as pessoas que entendem um pouco mais de finanças, de investimentos, falam, nossa, manteve, o que isso significa? Para onde a economia vai depois dessa decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então vamos lá, o que é a Selic? Primeiro, Selic é a taxa básica de juros de um país, tá? É o preço do dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas dinheiro tem preço. Se você tem R$ 1.000 para receber, é diferente você receber esse R$ 1.000 hoje, à vista, e você receber R$ 100 em 10 meses. Por mais que a unidade monetária seja a mesma, ou seja, são R$ 1.000, né? São 1.000 vezes R$ 1, esse dinheiro tem poder de compra diferente. Então, se você recebe 1.000 hoje, esse dinheiro compra certas coisas hoje, você tem certas oportunidades de negócio hoje. Se você recebe 100 a cada mês, em 10 meses, primeiro, você pode ter tido uma alta de preços, uma inflação, que mesmo continuando sendo R$ 1.000, você compra menos coisas do que você comprava antes. Segundo, que você tem o custo de oportunidade que você perdeu. O que significa isso? Se eu tivesse R$ 1.000 na mão, eu poderia ter feito coisas, ganhado mais dinheiro desse dinheiro do que recebendo 100 por mês. Isso influencia muito naquele momento que você decide receber à vista por um valor e parcelado por outro. Isso tem a ver diretamente com a taxa de juros que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, define de acordo com a inflação. Um dos fatores que ele considera é a inflação, tá? Para poder definir para onde vai, se ele vai aumentar, manter ou reduzir a taxa básica de juros. Mas isso também tem a ver com as oportunidades que você perdeu nesse momento. Então, assim, é muito bom falar isso para empreendedores ou até mesmo para você que paga à vista ou parcelado. Saiba que muitas vezes o dinheiro vale mais no seu bolso, né, do que você pagando ali parcelado sem ter um desconto, pagando à vista sem ter um desconto que vale a pena aquele dinheiro cair à vista, tá? Aquele dinheiro sair do seu bolso à vista. Na economia, o governo atual, né, o nosso chefe do executivo, o Lula, ele tem falado muito, pressionado muito o Banco Central, para o Banco Central reduzir a taxa básica de juros. Isso é interessante para o governo dele, porque ele tem uma intenção que as pessoas com a taxa de juros caindo, ou seja, Selic caindo, os empréstimos ficam mais baratos, né, o financiamento fica mais barato, isso influencia na roda de dinheiro, na liberação de dinheiro dos bancos, e quanto mais dinheiro se tem no mercado, mais as pessoas compram, e isso fomenta a economia. Mas uma coisa que ele, por pressionar isso, não sabe, e que é por isso que o Copom, o Comitê de Política Monetária, que é um colegiado independente que fica responsável por decidir a taxa básica de juros do Brasil, não está cedendo à pressão dele, porque, no fundo, o Copom e os bancos sabem que não é só a Selic que ajuda com isso. Ela ajuda? Sim. Ela dá um direcionamento? Sim. Ela é a base utilizada, né, pela liberação das taxas de financiamento e também dos rendimentos dos investimentos, porque ela é o preço do dinheiro nesse país? Sim. Mas os bancos, para liberarem, né, para oferecerem taxas de crédito, eles também consideram outros fatores. Um deles, por exemplo, é a adimplência ou inadimplência do Brasil, que é uma coisa que está em altíssimos patamares, né? O banco hoje ele não consegue ficar tão próximo à taxa Selic, nem deixar isso influenciar tanto, porque a quantidade de calote de pessoas que não pagam é gigantesca. Então, o Copom também não cede a essa pressão por entender que não diretamente a queda da Selic vai afetar a liberação de crédito e as taxas de juros de empréstimo imediatamente, né, dando um resultado eficaz. Além disso, o Copom também está percebendo uma coisa que eu tenho percebido já há um tempo, que a inflação vai começar a subir. Tanto que nessa reunião eles entenderam que a meta de inflação não vai ser a mesma, não vai ser mantida, ela aumentará, né? Então é um momento, algo que eu já estava prevendo, tenho falado muito isso aqui com os meus clientes em consultoria, que ela vai sim aumentar. Inclusive, se eu tô te falando isso tudo, eu tenho mais três coisas importantes para te dizer. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, antes de eu falar essas coisas, eu quero que você se inscreva aqui. E se você, por um acaso, não sabe do que eu tô falando, tá boiando muito e quer se aprofundar mais sobre o conteúdo, você
você vai ver que vão ter cards aqui embaixo para você procurar sobre outros vídeos que eu falo mais sobre Selic, sobre investimentos no geral. Esse vídeo aqui especificamente é para falar sobre essa manutenção de 10,50 na taxa Selic no Brasil, tá? Então, continuando, essa alta de inflação que eu já previa que iria acontecer também é uma razão do Comitê de Política Monetária, Copom, não conseguir reduzir por enquanto, a taxa Selic. Ele entende que a inflação vai começar a voltar, vai começar a subir e não pode ficar descasada, né, a informação, né, a manutenção ou aumento da taxa relacionado à inflação. Eles têm que andar juntos, porque senão como é uma taxa que direciona negociações, começa a não fazer sentido nenhum. Isso começa a atrapalhar a economia e dar maus resultados. Então, eles consideram a inflação e consideram também outras coisas, mas a inflação tem um peso muito forte para decidir a Selic, se ela mantém, se ela aumenta ou se ela diminui. Nesse caso, eles optaram por manter. Eu achei uma decisão muito inteligente, acho que realmente a gente vai ter um cenário de alta. Acho que você precisa entender que isso é o pezinho na ponta da água desse conteúdo. Tem muito mais coisas que você precisa entender sobre dinheiro. Isso influencia nos seus investimentos. Essa é uma das 3 outras informações que eu ia dar para vocês. Que isso influencia diretamente no seu investimento, porque a Selic, ela é totalmente ligada ao CDI, ou melhor, o CDI é totalmente ligado à Selic. Então, quando você vê lá que o investimento tal do banco digital, que eu odeio, né? Eu sou militante contra bancos digitais, que ele paga 100%, 110% do CDI, entenda que o CDI está diretamente ligado à Selic. É por isso que os investidores, quando veem ali que a Selic reduziu, ele já sabe que ele vai ter na renda fixa um rendimento menor. E quando o investidor vê que a Selic subiu, ele entende que a renda fixa vai pagar mais. Então, Ana, isso quer dizer que então para o investidor é melhor a Selic alta? Não, porque lembra que a Selic está totalmente ligada à inflação? Se você tem uma Selic alta, ok, renda fixa rende mais, mas você também está pagando mais caro nas coisas. Então, seu poder de compra não diretamente está tão bom. Seu dinheiro pode até estar rendendo, mas tudo está mais caro. Você não está mais rico se você está gastando mais para viver, né? Então, não necessariamente a Selic alta é boa, tá? Então, se você quer entender mais sobre isso, aprender a usar as informações econômicas, entender melhor as notícias e até usar melhor o seu dinheiro dentro dos investimentos ou no dia a dia sobre isso, eu quero convidar você a conhecer, inclusive, um curso que eu tenho, que é o Acelerador de Riqueza, muito maravilhoso, vai fazer você entender por que algumas pessoas aceleram o crescimento de patrimônio, compra terreno, faz isso, faz aquilo rápido, e às vezes outras passam a vida juntando um pouquinho e nunca tem nada. Sim, existe algo que elas sabem que você ainda não sabe. No link da descrição você vai ver que você pode acessar para poder conhecer mais sobre esse assunto. Essa realmente é a ponta, né, do iceberg, a pontinha do pé na água, tem muita coisa para você entender, mas eu espero que sobre a taxa Selic, a manutenção em 10,50, você esteja entendido, você esteja informado e saiba exatamente o que vai acontecer a partir de agora. Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!